A versão do Botafogo de 2025 é uma versão que se acostumou a derrotas. Esse time se acostumou a perder. Precisamos encarar a realidade. Diferente do ano passado, onde tínhamos uma mentalidade vencedora, pelo contrário, em 2025 é um time que aceita muito fácil as derrotas que estão acontecendo. Vamos falar desse resultado? Atlético Mineiro 1, Botafogo 0 no Mineirão. Roda a nossa vinheta, vamos falar de glorioso. Fala, meus amigos, meu nome é Matheus Medeiros, vamos falar de Botafogo, dia 20 de abril, domingo de Páscoa, e o Botafogo conseguiu nos irritar, né? Num domingo de Páscoa que deveria ser de harmonia, de risadas, né, com a família, enfim. Estamos aqui agora irritados por mais um desempenho muito abaixo do Botafogo. Vamos falar um pouquinho sobre essa partida, 1-0 para o Atlético Mineiro, gol de Coelho. Mas primeiro eu quero passar com vocês sobre a M2 Contábil, parceira do canal do Medeiros. Estamos no período de imposto de renda, que vai até o dia 30 de maio. Se você quer fazer o seu imposto de renda, conte com profissionais capacitados e a M2 Contábil está de plantão com promoção para o canal do Medeiros. Se você chegar e mandar uma mensagem para a M2 falando que chegou através do canal do Medeiros, você tem 10% de desconto para fazer o seu imposto de renda. Então, garanta sua restituição, não caia na malha fina. Entre em contato com a M2 Contábil agora mesmo no link que está na descrição desse vídeo. Beleza? Deixa eu pedir uma moral para vocês aqui. Se inscrevam em nosso canal, ative as notificações, deixe o seu like, é muito importante. O YouTube divulga para outros botafoguenses. E se estiver aparecendo para você, clique no botão hypar. Apareceu aí? Dá um cliquezinho. Tá? Você ajuda demais aqui o canal do Medeiros. Bom, vamos lá. Vamos falar de Botafogo. O Botafogo perdeu por 1-0. A torcida do Botafogo está pé da vida, não por menos, né? Tem que estar mesmo. Eu também estou, óbvio, né? O Botafogo mais uma vez com desempenho muito abaixo, cara. É impressionante, assim. Eu já fiz um vídeo para o Instagram, já falei no Twitter e estou trazendo agora para uma análise um pouco mais detalhada aqui no YouTube. O Botafogo, cara, ele em 2025, assim, o planejamento já começou todo errado. E aí, assim, a gente vai falar do Renato Paiva aqui. Eu acho que a solução mais imediata que a gente tem nesse momento é a gente evitar uma eliminação na Libertadores e uma possível eliminação na Copa do Brasil. Então a gente tem que tomar algumas atitudes para evitar essas eliminações. Mas falando um pouquinho mais, de forma mais abrangente, 2025 do Botafogo, ele começa totalmente errado, né? A gente precisa voltar algumas casinhas para a gente comentar aqui o porquê que isso tudo está acontecendo. Primeiro, o planejamento do Botafogo foi feito de maneira absurda. A gente vem falando isso aqui. O Botafogo ficou quase 2 meses sem treinador. Já era sabido que o Arthur Jorge sairia do Botafogo no Mundial de Clubes. Lá no meio de dezembro, quando a gente perdeu para o Pachuca, né, na volta do Catar, ele já falava abertamente no avião que ele estava assinando contrato com o Al Rayyan. E dali, da metade de dezembro até a contratação do Renato Paiva, foram 2 meses. 2 meses. A sensação é que largaram assim um pouco, né? O senso de urgência não foi o ideal, né, dentro do Botafogo. E esse planejamento feito de forma errada tem consequências, óbvio, né? O futebol ele é cruel com quem se planeja de forma ruim. Ele é cruel. E eu falava aqui que o que aconteceu no ano passado foi uma exceção, não era a regra. Não é todo treinador que vai fazer igual o Arthur Jorge, que vai chegar no Botafogo e vai encaixar o time de maneira rápida. O Campeonato Brasileiro ele é muito equilibrado, né? As competições que a gente joga não tem, por exemplo, um nível de disparidade igual a gente tem, por exemplo, no Campeonato Alemão, que a gente olha e fala assim, o Bayern de Munique todo ano vai amassar todo mundo, aí um ano ou outro o Bayer Leverkusen vai lá e ganha, enfim, mas o normal é o Bayern de Munique ganhar tudo, e quando o Bayern de Munique pega lá os últimos colocados é goleada. No Brasileirão não tem isso. No Brasileirão são 12, 13 clubes ali que têm a condição ali de disputar o título, e alguns clubes que estão na lanterna, na vice-lanterna, conseguem ganhar líderes, vice-líderes. O Campeonato Brasileiro tem essa questão. E você tentar encaixar um time dentro de um Campeonato Brasileiro não é fácil. É uma tarefa difícil. Por isso que foi histórico o que o Arthur Jorge fez no ano passado, né? E nesse ano a gente está vendo
as consequências de um planejamento mal feito. O Botafogo ficou 2 meses sem treinador, tomou negativa de vários treinadores, tomou negativa do Jardine, tomou negativa do Tata Martino, tomou negativa do Rafa Benítez, tomou negativa de vários nomes. Até que chegou no Renato Paiva, um treinador que já chegou com a desconfiança da torcida, porque o trabalho dele no Bahia foi muito ruim, estava no México, foi demitido do time lá do México também, depois de 1 ano no trabalho, e conseguiu ali na entrevista convencer o Textor de que ele era maravilhoso e que ele tinha como dar jeito nesse time do Botafogo, continuar fazendo o Botafogo disputar títulos e continuar fazendo o Botafogo jogar tão bonito e um desempenho tão satisfatório quanto tinha em 2024. Não está acontecendo, né? A última partida que a gente pode olhar assim e falar assim, ok, essa partida até que o Botafogo jogou bem, foi contra o Palmeiras na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. De lá para cá, todos os desempenhos foram ruins. E o treinador vai para a coletiva agora, acabou de dar a coletiva lá no Mineirão, falar que os resultados não estão acompanhando o desempenho, que o desempenho está bom, o desempenho é satisfatório. O cara tá viajando, né? Ele tá no mundo da lua, ele tá lunático, me desculpa. Né? Se ele tá enxergando isso, eu fico muito mais preocupado ainda. O cara tá satisfeito com o desempenho. E eu acho que assim, é daí para pior. A gente está vendo, eu estou insistindo com isso com vocês aqui desde os últimos jogos. O trabalho do Renato Paiva, para mim, ele tem prazo de validade. É saber quando que vai estourar. Espero que a gente não tenha que ser eliminado da Libertadores ou da Copa do Brasil para realmente ficar uma situação insustentável. E aí é uma crítica que eu faço também à diretoria do Botafogo, porque em 2025 ela vem tomando ações corretivas e não vem tomando ações preventivas. Ela deixa primeiro acontecer algum problema para depois ela tomar decisões. Fato é, né, já dei alguns exemplos aqui, e mais um fato disso que eu estou falando é, por exemplo, o Leiria. Fomos para uma Supercopa do Brasil contra o Flamengo jogar com o Leiria de treinador, depois que a gente tomou um baile dentro de campo praticamente do nosso rival, aí entenderam que o Leiria não servia, e aí tiraram o Leiria do comando interino. E aí trouxeram o Caçapa, né? E demitiram depois o Leiria. Então, assim, ações corretivas, nunca ações preventivas. Sempre depois que acontece alguma situação ruim, aí eles vão tomar alguma atitude. Espero que dessa vez a gente não tenha que ser eliminado da Libertadores ou da Copa do Brasil, ou então ficar flertando ali com a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, para que aí sim eles tomem alguma atitude e eles comecem a pensar numa troca de treinador. E aí você pode falar assim, Medeiros, você acha que o treinador é o único culpado? Não, não acho. Não acho. Acho que os jogadores também carregam, sim, uma parcela de culpa. Os erros individuais estão acontecendo, mas eu insisto novamente no que eu venho falando, falei no Instagram, vou repetir aqui. O coletivo, quando ele está abaixo, ele leva o individual também para baixo. Quando o coletivo não está encaixado, quando os 11 jogadores no sistema do time não está funcionando, o jogador, na sua parte individual, ele começa a errar muito mais do que deveria. Isso é que a gente vem observando nos jogos. Tem jogo que a gente criticou o Alex Telles contra o Bragantino, porque ele falhou no gol. Mereceu as críticas, mas nesse jogo a gente criticou o Alex Telles. No outro jogo a gente criticou o Barbosa. Já tínhamos criticado também contra o Racing, depois criticamos contra o São Paulo Barbosa. No jogo contra a Universidade de Chile, criticamos o Gregory junto com o Jair Cunha, naquele gol ali que o sistema defensivo ficou todo embaralhado e a Universidade de Chile fez o gol. No jogo agora contra o Atlético Mineiro, a gente tem o John, que a gente pode criticar pela saída ruim no cruzamento do gol do Coelho. Podemos criticar o Gregory também pela expulsão do David Ricardo, que o garoto fazia até uma partida ok. Nem estava mal na partida e acabou sendo expulso depois de um passe errado do Gregory. Então a gente vai ficar percebendo o seguinte, todo jogo a gente vai apontar dedos individualmente para vários atletas. Vai ficar sendo sorteado, hoje é você, amanhã é outro, depois de amanhã é outro, e a gente vai sorteando os jogadores para errar, porque o individual está sendo totalmente prejudicado por esse coletivo do Botafogo, que é um bando em campo. O time do Botafogo tem o famoso cobertor curto. Quando o Botafogo vai bem no ataque, o Botafogo vira uma várzea na defesa. Quando o Botafogo consegue ajeitar minimamente a defesa, o Botafogo se torna inofensivo no ataque. E aí um jogo ele tenta recuperar um, perde o outro.
Aí no outro ele recupera um, perde de novo o que estava sendo recuperado. É impressionante, pô. O trabalho do cara é ruim. O trabalho do Renato Paiva nesse início é patético, é ruim, é muito fraco. Desculpa, a gente precisa falar a realidade. Nós somos torcedores do Botafogo. Eu sou torcedor do Botafogo. O que eu tô vendo é isso. E a expectativa, quando a gente olha para o horizonte, a gente olha para o futuro, não é de melhora. A gente tem os Estudiantes agora em La Plata, se a gente perder na Argentina, a gente fica numa situação complicadíssima na Libertadores, tendo que vencer as últimas 3 para se classificar. Se não vencer as últimas 3, caso perca para o Estudiantes, a gente está eliminado na fase de grupos da Libertadores. O atual campeão da Libertadores e campeão do Brasileiro está em vias de ser eliminado na fase de grupos da Libertadores. Por conta do planejamento ruim que fizeram, do trabalho horrível até o momento do treinador Renato Paiva e de uma diretoria que está perdida, não sabe o que fazer, não sabe se demite agora, não sabe se estica a corda um pouco mais e acontece alguma coisa horrível lá na frente e que vira e não sabe o que fazer. Sendo bem honesto, assim, eu tô vendo esse ano de 2025 como uma lição para 2026. Esses caras têm que aprender isso, né? Não é possível. Esse ano de 2025, tomara, cara, que sirva de lição para o que não se fazer em 2026. Do início ao fim. Todo o planejamento. Tinha que ter um case, né? O case de 2024 do Botafogo foi um case de como montar uma equipe com o scout contratando certo. Para 2024 é um case de sucesso. E o 2025 é um case, né, de como acabar com um time vencedor. É o case de 2025 do Botafogo. Se manter no topo é muito mais difícil do que chegar no topo. E o Botafogo provou que assim que chegou no topo, pegou ali um escorrega, sabe aqueles brinquedos de criança, aquele escorrega? Pegou um escorrega, depois que chegou lá no topo, fez assim, ó. Desceu de escorrega. É inacreditável, cara. É inacreditável do início ao fim, planejamento. E eu não poupo ninguém aqui. É diretoria, é Renato Paiva, são jogadores também que têm parcela de culpa. Estamos em abril de 2025, 4 meses do ano, chegando já em maio, e o Botafogo não apresentou absolutamente nada em 2025. Nada. E não venha com lorota de que começa a temporada em abril, não. Isso é outro erro que para 2026 não tem que existir. A temporada do Brasil não começa em abril. Ela começa em janeiro. Final de janeiro. Pré-temporada, depois carioca, para você testar, para você ter um treinador, para o treinador fazer testes no carioca, para o treinador ajustar sistemas no carioca. Não é em abril no Campeonato Brasileiro o treinador fazer teste, tentar ajeitar a defesa, tentar ajeitar ataque. Para chegar em abril, tem que ter passado pela fase de testes em janeiro, fevereiro e março. E o Botafogo sofre hoje porque ele está em abril como se estivesse em janeiro. Erro da diretoria, erro do John Textor, e agora vai cair na conta do Paiva. Já mostrou que não tem capacidade para fazer esse time encaixar de forma rápida. Vai precisar de um tempo que ele não vai ter. E se tiver esse tempo, se o Botafogo esticar a corda, o Botafogo vai ser eliminado da Libertadores. Vai ser eliminado. E aí daqui a pouco vamos estar com protestos da torcida, vamos estar com o estádio todo chamando ele de burro, xingando ele, já estamos. Contra o São Paulo já tivemos isso. Vai acabar perdendo para o Estudiantes na Argentina e o clássico contra o Fluminense, o clima no estádio vai ser insano no Newton Santos. Insano. Depois que acabar aí, ó, do jeito que as coisas estão, perdendo para o Estudiantes na Argentina. O estádio todo vai para vaiar, o estádio todo vai para criticar o treinador, para xingar. O clima vai ser esse, se acontecer a derrota também contra o Estudiantes, que é o que está caminhando para acontecer. E aí a torcida novamente vai entrar em rota de colisão. 5 meses depois de ser campeão da Libertadores e Brasileira, a torcida vai entrar em rota de colisão com o John Textor e com a diretoria. Por decisões erradas deles. Por um planejamento porco deles. Que a verdade seja dita. A torcida não está errada. A torcida agradece muito pelo título de 2024. Vivemos, né? Eu posso falar por mim, eu vivi um dos melhores dias da minha vida
2024, agradeço muito, mas não pode virar o ano seguinte e largar dessa forma. Não pode. Não pode, cara. Não pode mesmo. Uma coisa é você falar assim, cara, você não vai ser campeão todo ano. Tudo bem. Campeão todo ano, a gente sabe que não tem como. A gente foi campeão em 2024, pode ser que em 2025 a gente não seja campeão, mas aí em 2026 vai lá, às vezes consegue um título, 2027 às vezes não consegue. Tá disputando, faz parte. Você não vai ganhar tudo sempre. Mas agora, 2025 é um case, repito, de como não se fazer futebol. 2025 no Botafogo é um case de como não se fazer futebol. Chegou no topo, pegou um escorrega e desceu. Patético, cara. Patético. Um absurdo. 4 meses jogados fora. 4 meses jogados fora. E você, torcedor, eu, torcedor do Botafogo, já está na cabeça que esse ano a gente não vai disputar nenhum título. Já baixei as minhas expectativas. É torcer para a gente conseguir ficar numa zona de classificação da Libertadores para o ano que vem, para a gente continuar na maior competição continental e poder jogar a Copa do Brasil de 2026. Porque se não se classificar para a Libertadores, está fora da Copa do Brasil do ano que vem. Porque ficou em nono no Campeonato Carioca. Nono no Campeonato Carioca. A gente não quer ser campeão do Carioca, nem liga muito para Carioca. Mas essa classificação em nono fez com que o Botafogo ficasse fora da Copa do Brasil, a não ser que vá para a Libertadores do ano que vem. Esse é o planejamento do clube que é o atual campeão brasileiro e da América. Se inscrevam no canal. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.